Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos para a palavra de Deus. Prazer retornarmos aqui. Estivemos ontem à noite num momento muito especial, a presença de Deus nesse ambiente. Mais uma vez, obrigado, pastor Eli Batista, Marinete, toda a equipe, André, Eslaine, pastor Fabiano, que está cuidando de mim, levando para lá e para cá. Hoje ele me mostrou a cidade todinha, né? Obrigado, pastor. Cadê ele? Está por aí. Me levou de norte a sul, de leste a oeste. Eu doido para vir para a igreja para orar e ele andando para a rua comigo. Estou brincando, viu, Fabiano? Até perguntei se ele era vereador, ele falou que não. Pastor João César, prazer rever o senhor. Estou no meio de príncipes aqui, ensinadores, mestres, pastor Eli, os pastores Edson, o pastor João César. Estou me sentindo um leão numa cova de Daniéis. Só mestre. E eu vim aqui lá da roça para trazer uma palavrinha para vocês. Meus irmãos, é uma manhã missionária que o André falou. Aí eu vou falar um pouquinho de missões para vocês, tá bom? Tá nada, porque vocês não falaram nenhum amém? Amém! Então, Lucas capítulo 24, até amanhã vocês costumam comigo. Eu vou ter lugar que eu vou que eles me chamam de Mr. Bean, olha para você ver. Aí alguém está falando, é mesmo, agora que eu estou vendo que o senhor parece. Não é verdade? Mas a minha esposa falou que eu sou muito mais bonito que ele é magrinho e eu sou mais gordinho um pouco. Eu estou falando assim só para a gente quebrar um pouquinho essa distância, para a gente ficar mais próximo, né? Minha vontade mesmo é que as meninas lá que estão naqueles microfones viessem tudo para aqui para me olhar para vocês, né? Porque vocês estão muito longe lá, assim, vem para cá, que eu tenho medo de vocês ficarem usando o celular enquanto estiver pregando. Vem para cá. Pastor Eli, estou manso aqui, não estou? Eu estou me sentindo à vontade aqui. Me sentindo bem com o senhor. Amém, obrigado, pastor. Glória a Deus. Eu sou pastor de igreja, eu não sou só pregador, né? Aí eu sei, assim, é bom essa proximidade com os irmãos, né? Glória a Deus. Queridos, vamos para a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês, já que é missões, Lucas capítulo 24, o versículo de número 45 até o 53. É um texto um pouquinho de 9 versículos, mas de tudo que eu vou falar, o mais importante é a palavra de Deus que eu vou ler. Os meninos do som, acho que agora se acertou aqui, meu som, aqui para mim está ótimo, tá bom? Vamos para a palavra de Deus. Está escrito em Lucas 24, do versículo 45 ao 53. É o último capítulo do Evangelho de Lucas, e os últimos versículos também. Está escrito assim, você que trouxe a sua Bíblia, você lê nela, ou senão pode ler no telão. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. O verso 46 disse, e em seu nome, olha que maravilha, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por onde, irmãos? Começando por Jerusalém. Tudo bem. Aí nós temos agora o 48, e destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta, por favor. Eu estava falando com o pastor Fabiano, cadê ele? Está por aqui? Que bonito aqui a fábrica, né, de bicicleta, né, pastor? É uma potência ali, né?
Eu acho que eu até mereci ganhar uma bicicleta, assim, para levar para Minas, entendeu? Porque aqui eu venho do lugar que fabrica bicicleta e eu não levar. Se você for lá na minha cidade, minha terra é a terra do queijo. Lá produz o maior queijo Minas do mundo. O queijo esse ano deu 3.050 quilos, um queijo só. É muita alegria para um mineiro, irmão, é um negócio inexplicável, né? Você já pensou um mineiro com queijo de 3.000 quilos na frente? Se ele come um trem, como é que ele não come um queijo de 3.000 quilos? Não é? Fizeram um doce de leite, pastor Eli, de 1.280 quilos, entendeu? E fizeram uma chaleira de 1.500 litros de café com leite. Fizeram um pão de queijo, não sei quantos quilos. Eu falei, eu só mudo de lá se Jesus mandar. Entendeu, Amanda? A Amanda foi lá, né, Amanda? Na nossa cidade. Então, e o pastor Eli está aqui o convite para ele ir com a família e a igreja para a gente comer queijo junto. Muito bem. Prazer. Meus irmãos, eu me sinto muito à vontade de falar num evento de missões. Obrigado, meu filho. Eu me sinto muito à vontade de falar num evento de missões devido ao meu envolvimento com a obra missionária. Eu nasci num lar evangélico, né? Eu nasci na Igreja Batista até os meus 8, 9 anos. Diga-se de passagem que eu sou desviado da Igreja Batista. Eu fui para a Assembleia de Deus, eu fui batizado nas águas, eu tinha 13 anos de idade. Antes de completar 14, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Quando eu tinha 15 para 16, eu comecei a gostar da filha do pastor. Aí eu fiquei quieto na Assembleia mesmo, não saí de lá, entendeu? Quietinho mesmo. Quando eu tinha 18 anos e 5 meses, eu me casei. Bem jovem. Aos 21 anos, eu fui separado ao ministério, a diácono. Hoje eu tenho 62 anos e meio, vou fazer 42 anos no ministério, pela misericórdia de Deus. E eu fico muito feliz, pastor Eli, pastor João César, quando vem alguém aqui. Vocês não querem vir para cá não, menino? Para eu ficar de frente para vocês? Vem para cá. Senão eu tenho que ficar olhando para lá, pode me dar dor no pescoço. Vem para cá. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém dar um testemunho. Olha para mim. Dar um testemunho e dizer, irmãos, eu vim do mundo, eu era isso, eu bebia, eu fumava, eu não sei o que, eu era isso e tal. Eu acho interessante isso. A igreja glorifica, não é verdade? Que maravilha, o irmão era ex, não sei o que. Mas eu acho interessante também quando alguém chega aqui e diz que nunca foi ex nada. Porque eu acho que o milagre é o mesmo. Não é não? Em algum momento eu também, que nunca tive lá no mundo, né? Estou firme aqui, é também um milagre. Não é verdade? Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca prostituí. A única droga que eu já usei foi quichute, entendeu? Eu sei que você não sabe o que é, mas depois você procura no Google, né? Alguém já usou quichute aqui? Meu sentimento, meus pêsames e tal. É um calçado que tem, primo da conga. Alguém lembra da conga? Uma branquinha azul, né, irmã? Essa você já usou. Então, assim, eu não conheci o mundo, não tive essa oportunidade. E eu me considero muito privilegiado mesmo, de não ter experimentado o mundo, de não ter me envolvido com prostituições. Eu estou contando aqui como testemunho, não é vantagem não, é testemunho. Então, muito cedo eu me envolvi com a obra de Deus. E Deus colocou um fogo no meu coração, um desejo de trabalhar para Ele, entendeu? E me casei com a filha do pastor. Meu sogro depois jubilou em 1983. Em 1984 eu fui consagrado a diácono, em 85 a presbítero, e aí, etc. É uma história. Mas eu não esperava de o Senhor me levar onde Ele levou, onde Ele está me levando. Porque eu nasci na zona rural, no córrego da Cachoeirinha. Vinha de bicicleta ou a pé para a escola. A gente não tinha tanto recurso, nada. Mas o meu pai toda a vida me ensinou a servir ao Senhor. Eu digo que o meu pai, um homem semi-analfabeto, que já dorme no Senhor, me ensinou muitas coisas, mas dentre elas, 3 coisas ele me ensinou. Primeiro, servir a Deus. Segundo, ele me ensinou a trabalhar. E terceiro, ele me ensinou a ser honesto. Eu me considero uma pessoa honesta, trabalhadora. E quando eu descobri o que Deus tinha para a minha vida, eu resolvi me jogar nos braços de Deus. E nesta jornada de jogar nos braços de Deus, eu me envolvi com missões. Mas antes de falar qualquer coisa em relação à obra missionária, eu me lembro que quantas manhãs missionárias eu cantei um hino, que agora a gente está ressuscitando ele no Brasil, e eu tenho culpa disso também, porque eu canto ele quase todo culto. Você me dá um Lá menor aí, meu filho, só para me pegar o tom aqui. Você viu que sou músico também, né? Sou nada, eu só sei negócio de dó maior, eu não sei o que é não, mas é. Então.
Quantas manhãs missionárias eu cantei esse hino aqui, reverendo João César? Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma, é como um fogo bem aceso no meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Agora a gente vai lá em Sol maior, hein? Eu quisera ir ao campo do missionário. Sol outra vez. Eu quisera, Fá, Senhor, ir-me a proclamar, Ré menor, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Lá em Fá. Eu quisera anunciar. Quantas vezes eu cantei esse hino e eu não sabia o que Deus tinha para mim. Então eu creio que nós estamos aqui esta manhã. Não é um número tão grande, deve ter 150 pessoas aqui, mas não importa. Você está aqui e você não consegue calcular o que Deus pode ter para a sua vida. Não, deixa eu repetir isso aqui. Você está aqui, mas você não consegue calcular a dimensão do que Deus pode fazer. Quem concorda? Eu me lembro de um texto na Bíblia Sagrada, de primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14. Quem está comigo, diga amém. O Samuel chegou diante de Saul e falou assim: olha, Saul, você agiu neciamente, com falta de sabedoria. Se você tivesse agido com sabedoria, o Senhor teria confirmado o seu reino. Mas você não agiu sabiamente, então o Senhor te rejeitou. Eu acho que essa é uma das palavras mais duras da Bíblia, quando Deus diz que rejeitou alguém. Meu Deus, eu sinto o peso dessa palavra aqui. Aí o Samuel falou: o Senhor te rejeitou. E olha o que Samuel disse: mas o Senhor já tem provido para si um homem segundo o seu coração, para ficar no seu lugar, e já tem determinado a ele que faça segundo a sua vontade. Eu queria que você pensasse nesse texto aqui. O Saul estava sendo rejeitado, e o texto diz que Deus já tinha um para ficar no lugar dele. Eu queria que você olhasse para mim te falar um negócio. E eu vou te fazer 3 perguntas, e a resposta é não. Por favor, responda não. O Saul que seria substituído sabia quem seria o seu substituto? Sim ou não? Não. O Samuel, que era o profeta que estava conversando com Saul, sabia quem seria o substituto de Saul? Sim ou não? Não. O Davizinho, que estava lá no meio do mato cuidando de ovelhas, sabia que ele seria o substituto de Saul? Sim ou não? Não. Então que negócio é esse que Deus fala que tem, que Deus já determinou, que Deus já orientou, e ninguém sabe quem é? É forte isso aqui ou não é, Amanda? Como assim, pastor? Não, isso aqui é assim. Tem assuntos relacionados à nossa vida que eles ainda não estão no nível do gabinete do pastor Eli, eles ainda não estão no gabinete do pastor João César, nem do pastor Jander. São assuntos que ainda estão sendo conversados no trono de Deus. Eu esperava um amém desse lado aqui, só o de cá que falou. Escuta só, assuntos que ainda estão sendo conversados só no trono de Deus. Como assim? Deus nesta manhã olhando e dizendo: é ela, é ele, é ele, é ele. Eu não sei você, mas eu acho que era para voar com um negócio desse. Isto quer dizer que Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. Romanos capítulo 4, no livro do Salmo 89, 20 está escrito: achei Davi meu servo, com meu santo óleo ungi, com ele a minha mão estará e o meu braço o fortalecerá. Deus já tinha, mas ninguém sabia. Isto quer dizer que nós estamos aqui nesta manhã, numa reunião, numa manhã missionária, e eu posso estar pregando para gente que vai em lugares muito mais longe do que eu, longínquos do que eu. Quem crê nisso? Deus pode tirar de Pimenta Bueno gente para sacudir esse Brasil ou o mundo, eu não sei.
porque Ele é soberano e Ele tem poder de chamar. Salmo 139 diz: os teus olhos me viram quando eu ainda era uma substância sem forma, quando você era ainda de uma forma como uma gelatina no ventre da sua mãe. Deus já te conhecia e dizia: é meu, tenho plano, tenho projeto, porque lá está escrito, todas as coisas eram escritas todos os dias, sem que nenhuma delas ainda tinha acontecido. Quem está comigo pode falar um amém. Então eu não sabia o que Deus tinha, e eu estou aqui hoje para te dizer que tem gente aqui que você ainda não tem dimensão do que Deus pode fazer. Agora eu quero consolar o pastor Eli, quero consolar o presbítero André, o Fabiano. Cadê o Fabiano? Eu falei com o Fabiano que eu, numa cidade desse tamanho, eu posso ganhar uma bicicleta. Você não estava aqui, entendeu? Se Deus falar com você, não rejeita a voz, meu servo. Olha aqui. Porque ele é empresário, irmão, ele tem fazenda, ele tem Hilux, entendeu? Olha aqui para mim, deixa eu te falar, quero consolar o coração dos pastores aqui, que esse negócio de missões, pastor Eli, o senhor tem muito mais experiência que eu sei, o pastor James César, muito mais experiência que eu, mas esse negócio de missões não dá ibope, irmão. Isso não é muita gente que junta para ouvir, não. Vocês são campeões aqui esta manhã. Eu trabalho com missões, irmão, tem muitos anos. Eu mando ajuda para 22 frentes missionárias. Só em Cuba eu tenho 790 missionários. No Paraguai eu tenho 20. Aí vai 10 da Argentina, aí vai para o Paquistão, vai para a Bolívia, vai para a Venezuela, vai para o Paraguai, e aí vai embora. São muitos projetos dentro do Brasil. Nós temos asilo na nossa igreja, e eu nunca vi muita gente vibrando muito com isso. Marca uma manhã missionária para você ver. Não é muita gente que vem. Eu não estou me referindo aqui. É qualquer lugar, com raras exceções. Mas aí o que eu descobri? Que Deus faz-se com muita gente, se tiver. Mas Deus também não precisa de tanta gente que vem, mas não quer. Então Deus resolveu fazer com quem quer. E aí eu vou falar um negócio que eu falei lá nos Gideões, pregando lá em Camboriú, pregando para esse mundo afora. E eu não tenho problema repetir pregação, que vocês repetem hino, entendeu? O pessoal repete hino, por que eu não posso repetir pregação? Entendeu? Todo culto vocês cantam o mesmo hino, entendeu? Vai para cá. Se o Senhor não tiver 1.200.000 soldados do exército de Davi, Ele vai deixar de fazer? Ele vai fazer com os 400.000 do início do governo dele. E se Ele não tiver os 400.000, Ele vai fazer com 50.000 que voltaram com Zorobabel para reconstruir o templo em Jerusalém. E se não tiver os 50.000, 49.895, se você duvidar vai lá e conta. Então é o seguinte, Ele vai contar com os 32.000 de Gideão. Só que 22.000 eram covardes e medrosos, ficaram 10.000, então Ele vai usar os 10.000. Só que se dos 10.000, 9.700 também não andar pela direção de Deus, Ele vai contar com 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Estou começando a gostar de vocês estão abrindo a carinha. Tem alguns que já estão fazendo assim, ó. Entendeu? Se não tiver os 7.000, Ele vai contar com os 5.000 que se converteram na segunda pregação de Pedro. E se não tiver os 5.000, Ele vai contar com os 3.000 da outra pregação de Pedro, não tem problema não. E se não tiver também os 3.000 ou 2.000, vai contar com os 600 que desceram com Davi para reconquistar a cidade de Ziclag. E se não tiver os 600, não tem problema também não, Ele vai contar com os 300 que sobraram de Gideão. E se não tiver os 300 também, larga para lá, Ele vai contar com os quase 120 do dia de Pentecostes. E se não tiver os quase 120, larga para lá, Ele vai contar com os 70 que Ele mandou de 2 a 2 em Lucas capítulo 10. E se não tiver os 70 também, larga para lá, Ele vai contar com os 50 que estava procurando Elias, depois que Elias foi arrebatado. E se não tiver os 50, pastor, Ele conta com os 30 que ajudaram o Ebed-Meleque a tirar Jeremias do calabouço. E se não tiver os 30, Ele conta com os 12 apóstolos que Ele chamou. Se um desviar, Ele conta com 11, depois Ele põe outro no lugar. E se não tiver os 12, Ele conta com os 7 diáconos de Atos, capítulo de número 6. E se não tiver os 7 diáconos, não tem problema nada, Ele conta com os 5 crentes que desceram com Pedro para a casa de Cornélio. E se não tiver também, Ele conta com os 4 lá da Babilônia, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Larga para lá. E se não tiver os 4, Ele conta com 2 ou 3 reunidos em seu nome também. Mateus capítulo 18. E se não tiver 2 ou 3, Ele conta com Arão e Ur, que ajudaram a segurar o braço de Moisés. E se não tiver Arão e Ur, Ele conta com Elias e Eliseu, não tem problema também nada. E se não tiver Elias e Eliseu, sabe com quem que Ele vai contar? Com os 2 discípulos no caminho de Emaús. E se não tiver os 2 discípulos no caminho de Emaús também, não tem problema nada, Ele vai contar com os 2 velhinhos lá do templo, Simeão e Ana.
E se não tiver os dois velhinhos, larga para lá, ele vai encontrar com Paulo e Silas na prisão. E se não tiver Paulo e Silas na prisão? Tiago 5,17 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se tiver um, Deus faz. Uma meia dúzia de mão levantou. Se tiver um, Deus faz. Eu espero que você seja este um que Deus está querendo contar. Eu vou repetir. Eu espero que Deus conte com você. Oh glória. Vou dar um minutinho para você adorar, porque é estudo bíblico, mas eu sou da Assembleia. Sabe com quem com Deus vai contar? Vai contar com aquele que se disponibiliza para Ele. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Todas as vezes que eu toco nesse assunto, eu me lembro, irmãos, da minha ida para Cuba. Como é que eu fui parar em Cuba, né? Pela primeira vez, um país comunista. Eu me lembro que eu estava pregando na cidade de Brasília, no Distrito Federal. Eu estava voltando de Belém, do Pará, eu havia pregado lá. Isso foi dia 23 de maio de 2004, há 21 anos e meio atrás. 21 anos e meio atrás. Era dia do meu aniversário é 23 de maio. Eu estava lá na cidade de Brasília, voltando de Belém. Preguei numa congregação muito pequenininha, telha de amianto, num canto lá em Brasília, nem sei onde é, 21 anos atrás. E quando eu terminei de pregar, um presbítero chegou perto de mim e falou: pastor, posso orar pelo senhor? Eu falei: claro, pode orar. E ele começou a orar por mim. Quando ele começou a orar por mim, o Senhor o tomou em profecia. E o Senhor me disse: meu servo, dentro de 30 dias eu vou mover um convite para tu deixares o país mais uma vez. E o abençoado parou de profetizar em português e começou a profetizar em espanhol. Só que ele não falava espanhol não, mas o Espírito Santo fala espanhol. Eu entendi o quê? Que Deus estaria me levando para um país de língua hispana. Os irmãos entenderam? Porque se ele profetizou em espanhol, eu entendi que Deus estaria me levando para um país de língua hispana. Agora, alguém falar em outro idioma sem falar, para mim não era novidade, porque eu morei um tempo nos Estados Unidos. Em 2001 eu passei uns meses nos Estados Unidos, eu e Eunice, a minha esposa. E eu me lembro que num domingo à noite eu preguei numa comunidade de brasileiros, tinha umas 60 pessoas. E naquela noite, como era uma comunidade de brasileiros, não tinha tradutor, eu preguei em português. Mas no meio daquelas pessoas, daquelas 60 pessoas, tinha uma moça, o nome dela é Ena, ela é da Rússia. Ela falava russo, ela fala russo e inglês. Russo e inglês. E eu preguei em português. Quando eu terminei de pregar, eu fiz o apelo. A Ena, que fala russo e inglês, foi na frente chorando, aceitando Jesus. Esse trem me deixou com a cabeça ruim, menino. Ela foi lá na frente, e aí depois do culto, né, me abraçou a Eunice e disse: thank you very much, obrigado, Deus, God bless you, Deus abençoe você, muito obrigado do senhor ter vindo a esse país. E ela fez assim: hoje eu tenho Jesus como meu Salvador. E ela falou: enquanto o senhor pregava na língua do Senhor, eu entendia na minha língua. Deus não é gente não, irmão. E você fica assim. O Espírito Santo traduziu para aquela moça, pastor. Porque o mesmo Espírito Santo do dia de Pentecostes, cada um ouvia falar na sua própria língua e glorificando-a. Oh glória. Se você quiser, Deus quer. Aí eu descobri, pastores, obreiros, que se eu fizer a minha parte, Deus faz a dele. Opa, estou tudo arrepiado aqui. Se eu fizer a minha parte, Deus faz a dele. O problema é que nós não fazemos a nossa. Mas tudo bem, fecha aspas. Vamos voltar para Brasília. Fui embora, cheguei em casa. Nessa época eu morava em Viçosa, que é uma cidade universitária no interior de Minas Gerais, que tem a Universidade Federal de Viçosa, o UFV. Talvez alguém aqui já ouviu falar dos jovens. Meus filhos estudavam em Viçosa, meu filho fazia faculdade lá, Universidade Federal e tal. Voltei e fiquei quieto. Contei para minha esposa, e dias depois eu recebi um e-mail no meu computador. O e-mail dizia assim: carta de invitação. E quem fala espanhol sabe que invitação é convite. E o e-mail em espanhol dizia: meu nome é Josué Ramos Sanfiel, sou pastor da Igreja de Deus Ortodoxa em Cuba.
fiquei sabendo que o senhor é um homem de Deus, um pregador, gostaria de convidá-lo a vir a Cuba pregar o evangelho. Irmão, minha barriga doeu, minha mão suou, e eu lembrei logo do Fidel Castro. Só que o meu nome é Jander Magalhães de Castro. Eu falei, quem sabe, é meu parente, ele pode achar que, né? Não sei se lá você não vai me reconhecer como parente, eu posso ter problema também, né, reverendo? Aí comecei a falar aqui em Cuba. Com 3 meses eu tinha o dinheiro para ir. Eu pedi Jesus 5.200, ele mandou 7.000. Aí, porque Jesus também não é gente, né? Ele fez homem, mas ele é Deus. Então é o seguinte, o que aconteceu? Consegui o visto, tive que mandar para a embaixada no Brasil, foi um negócio. E eu tenho uma característica no meu temperamento, eu sou teimoso. Quando Deus põe um negócio na minha mão, eu parto para cima e costumo não desistir fácil, entendeu? Eu demorei 10 anos para pegar uma escritura de uma igreja, mas quando eu peguei eu dei glória, entendeu? Então escuta só, eu consegui o visto. Uma semana antes de eu ir para Cuba, pela primeira vez, eu fui pregar numa cidade no norte do estado do Espírito Santo, chamada Água Doce do Norte, depois de Mantena, Barra de São Francisco. Pode ser que tenha alguém dessa região aqui. Olha lá, irmã, você é de onde, irmã? Mantena, aí. Você conhece Água Doce, é Coporanga, né? Córrego do Café, para ali fora, tudo, né? Limeira de Mantena, eu conheço tudo ali. Então é o seguinte, ai que saudade lá, você está pensando assim, né? Mas não quero ir embora não. Ela fala assim, estou com saudade, mas não quero ir embora. Vai para cá. Então eu fui pregar em Água Doce do Norte. Quando eu terminei de pregar, o irmão Sebastião me chamou perto do púlpito assim, pastor ali, numa manhã missionária, e falou, pastor, um irmãozinho muito simplesinho, mas muito simplesinho, falou, pastor, semana que vem o senhor vai aí para missão fora do Brasil, né? Deus manda falar com o senhor que esse país que o senhor vai aí, ó, ele fez assim, ó. Porque ele não sabia onde era Cuba, né? Se era Ásia, África, Europa, Oceania, ou se era Ilha do Caribe. Ele falou, esse país só vai aí, ó, Deus mandou falar com o senhor que vai abrir uma porta para abençoar muita gente. É desse jeito. Deus falou em Brasília, agora falou lá. E eu parti para Cuba, irmão, com 3 problemas na mochila. Quantos problemas? 3. Fala de novo, quantos? 3. Primeiro, não sabia falar espanhol. Número 2, não conhecia ninguém em Cuba. Terceiro, não sabia para onde eu estava indo. A única garantia que eu tinha é que eu sabia com quem. Aí eu descobri que obra de Deus você não tem que saber para onde, você tem que saber com quem. Porque o que vai te garantir vitória e te fazer feliz não é o lugar para onde você foi, é a presença daquele que está te levando. Porque aqui não é você que escolhe onde você vai ficar, aqui é Ele que escolhe para você cumprir o propósito dEle. Ô irmão, que pena não estar lotado aqui para o povo receber essa palavra para o pé dos ouvidos afora, né? Mas larga para lá, quem veio está recebendo. Então é o seguinte, não importa onde, importa é quem está te levando. Irmão, e eu pisei naquele país, uma terra do Fidel Castro. O Fidel Castro era vivo, o Raul Castro era vivo, é vivo ainda, né? O Raul não morreu não, só o Fidel que morreu. Então, queridos, pisei ali. Quando eu cheguei ali, o Senhor falou comigo, você pode abençoar esta nação. Eu fiquei 13 dias escondido na casa do pastor, porque eu não tinha visto religioso, e com visto de turista eu não podia pregar, não podia cantar, não podia andar de carona, não podia dormir na casa do pastor, não podia comer na casa do pastor, e era tudo que eu queria, andar de carona, pregar, cantar, comer na casa do pastor e dormir na casa do pastor. E eu não podia fazer nada disso. Mas eu fiquei escondido na casa do pastor. E 22 almas aceitaram Jesus naquele período. E Deus falou comigo, você pode abençoar esta nação. E eu cheguei no Brasil, irmãos, inflamado. Aleluia. Um país que o salário mínimo era 13 dólares americanos, 78 reais, 80 reais. Cada cubano podia comprar 2,5 kg de arroz, meio quilo de feijão, meio quilo de açúcar por mês, um sabonete por mês, meia dúzia de ovos, um pão por dia, um creme dental a cada 3 meses. E o Senhor falou, você pode abençoar esta nação. E eu cheguei no Brasil, procurei o pastor Carlos José, o coronel da aeronáutica, diretor da VEM Brasil, montamos um projeto em parceria, e em março de 2015, nós adotamos 15 missionários. Aleluia, a 33 dólares cada um. Um ano depois, nós tínhamos 100 missionários adotados. Irmãos, 20 anos se passaram. A minha folha de pagamento são 790 famílias. Eu já fui em Cuba 20 vezes.
eu estou preparando para lançar o livro agora no mês de janeiro, das minhas experiências com polícia, com imigração, passar escondido, levando. Está filmando? Está transmitindo online? Ixi. Não, deixa comigo, pode largar para lá. Irmãos, escuta só. O irmão André, aquele da Missão Portas Abertas, era contrabandista de Deus que levava a Bíblia para a União Soviética. Eu levo uns outros negócios, que eu não posso falar o que é, entendeu? Mas se você estiver sentindo dor, o que você toma? Ah, então tá bom, Deus abençoe. Porque quem está ligado entendeu, né? Então é o seguinte, eu já fui 20 vezes naquele país. Irmãos, a terra do comunismo está sendo invadida pelo poder do Evangelho. Fidel Castro morreu, Raul Castro está doente, o sistema comunista está capengando, mas a igreja vai bem, obrigado. Porque as portas do inferno não prevalecem contra... Eu fico vendo, irmãos, a igreja brasileira, a liberdade que nós temos, né? E a pessoa não aproveita, porque você só dá valor quando você perde, não é verdade? Eu fico vendo os irmãos reunidos debaixo de uma taperazinha, não tem piso, não tem som. Eu me lembro que... cadê a bateria dessa aqui? Está aqui? Está lá. Eu me lembro que eu fui num culto, num lugarzinho chamado Campocheia, a bateria era um tambor, Amanda, de 20 litros com um papelão em cima. Um violãozinho na mão do Otávio, uma menina com um pandeirinho, outro com uma latinha raspando assim, ó. Sabe aquela lata de ralar mamão? Ralar mamão, ralar coco para fazer doce, né? Uma latinha daquela, 2 ferrinhos, 2 pauzinhos, eles cantando um chocalhozinho animadamente, uns 6 adolescentezinhos. Quando terminaram de cantar, eu estou contando isso aqui porque é uma manhã missionária, ok? Eu quero que você saia daqui apavorado, arrancando cabelo, pensando em fazer alguma coisa para Deus. Pastor, mas nós não estamos evangelizando nem pimenta, para que preocupar com obra missionária? Porque você está errado se você não evangeliza aqui, a culpa não é de Deus, a culpa é da igreja. Se eu não evangelizo a minha cidade, a culpa não é de Deus, a culpa é da minha igreja. E eu tenho que fazer aqui e fora, porque é simultaneamente, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, até os confins da terra. Amém, irmão? Glória. Então, queridos, o que eu estava falando mesmo? O negócio das latinhas. Quando terminar de cantar, aquele animadamente, eu lembro até o hino que ele estava cantando. Ele cantava assim: anunciar por la manhã tu misericórdia, tu fidelidade de noite. Vamos alabar o Senhor com pandeiros e palmas. Vamos alabar o Senhor com pandeiros e palmas. Anunciar por la manhã tu misericórdia, tu fidelidade de noite. E eles cantando animadamente, cantando. Quando terminar de cantar, chegou a hora de pedir oração, pastor Eli. Aí uma irmã: eu quero pedir oração, eu estou com uma dor aqui, não sei o quê, eu quero pedir oração e tal. Aí uma daquelas menininhas que estava com 2 pauzinhos falou assim: eu quero pedir oração para o nosso ministério de alabança. O que ela falou? Eu quero pedir oração para o nosso ministério de louvor. Tem gente que entendeu, mas tem gente que não entende não. Para aquela menina, um tambor de lixo com um papelão, 2 pauzinhos, uma latinha, era um ministério que Deus havia dado. Tudo que você faz aqui dentro não é qualquer coisa, é um ministério que Deus te deu. Seus tocadores, toma jeito de valorizar, viu, meninos? Toma jeito de valorizar. Vocês que mexem no som aqui, vocês têm que ter um som nas mãos. É um ministério que Deus deu para vocês, do telão lá na porta. É um ministério, tem gente que gostaria de estar aqui e Deus não deu oportunidade, e para você Ele deu a oportunidade de servir. Se estiver amarrotado é porque estava dentro de baixo. Eu não estou nem aí também se estiver amarrotado. Isso é hipocrisia que eu estou falando com vocês, que eu estou preocupado. Não tem nada de preocupação. É um ministério que Deus te deu, minha filha. Aquela irmã que cantou aqui falou: eu gosto de servir. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Deus tem um plano, irmão, na minha vida. Alguém teve uma visão que me viu cantando lá no Brás, em São Paulo. Alguém me viu cantando nos Gideões. Não canta no culto no morro, diz que Deus vai levar no Brás ou lá em Camboriú.
É um ministério. Que ministério, irmão? Ministério é onde você está. Porque missões não é só púlpito, não. Missões é estilo de vida. Eu preciso de microfone para fazer a obra de Deus? Eu não, é no lugar que eu estiver, é o lugar que Deus me colocou. Eu estava voando outro dia, São Paulo, Nova York, um voo de 9 horas e 15 minutos. 3 horas da manhã, só aquele barulho da turbina, todo mundo dormindo. Daí a pouco a comissária de bordo pegou o microfone, a chefe do avião, e falou: senhores passageiros, desculpe o incômodo, mas temos uma emergência na poltrona tal, no corredor tal. Porventura, se tiver algum médico ou enfermeiro dentro do avião, favor comparecer, temos uma emergência. Não apareceu ninguém. Aí eu estou lá pertinho, a distância daqui nessa câmera ali. O Espírito Santo falou comigo assim: você não vai fazer nada, não? O que você acha que eu fiz? Nada. Puxei a cobertinha da TAN na cabeça, fiquei quietinho, que ninguém sai orando dentro de avião assim, se não tiver uma pressãozinha de Deus, não. Fiquei quietinho assim. A senhorinha morre, não morre, irmão? O Espírito Santo falou de novo: é a sua oportunidade, vai lá. Levantei, chamei a comissária de bordo e falei: filha, eu sou pastor evangélico, eu posso orar por essa senhora? Ô pastor, vem cá, pode orar sim, pode orar. Não é que a comissária de bordo era crente? Ela dobrou o joelho comigo no corredor do avião. Deus tem crente para tudo enquanto é lado, entendeu? Dobrou o joelho no corredor do avião. E eu cheguei no ouvido daquela senhorinha e falei assim: a senhora está sentindo mal? Aí ela começou a falar em espanhol comigo. Ela falou: sim, muito mal, muita dolor em meu coração, estou a morir. Eu estou quase morrendo, estou com dor no coração. Aí eu falei com ela: bueno, eu sou pastor cristiano, eu vou orar por você. Eu sou pastor cristão, eu vou orar por você. Sabe o que ela falou? Aleluia, glória a Deus. Eu também sou cristiana, aqui está minha Bíblia. Glória a Deus, eu também sou crente, aqui está minha Bíblia. Irmão, não é que Deus pôs um pastor do lado da serva dele para orar de madrugada dentro de um avião? E você está achando que fazer obra de Deus tem que ter microfone, tem que ter rede social? Não, você tem que ser servo, Ramaia, Sérgia. Tem gente... Pastor Edson, pastor menino aqui, ó, você é presbítero, mas ele vai falar que você vai ser pastor. Então é o seguinte, tem profecia para você. É o seguinte, e te prepara, porque quanto mais você sobe, mais você desce, entendeu? E não é agora também não, vai demorar. Então é o seguinte, esse negócio de obra de Deus, irmão, tem gente que nunca vai subir aqui nesse púlpito aqui para pregar. Tem gente que o púlpito dele não vai ser os Gideões, não vai ser do Brás em São Paulo, não vai ser do Belenzinho, não. O púlpito dele pode ser o corredor frio de uma penitenciária. O púlpito dele pode ser o corredor frio da Santa Casa de Misericórdia, no setor de cancerosos terminais. Então fazer obra de Deus não tem a ver com microfone. Tem obra de Deus, tem a ver com fogo na alma. Onde você pisar, ali você é voz de Deus. Ou você acha que Deus usa só quem prega? Não. Tem gente que nem está precisando de pregação. Tem gente que está precisando só de um abraço. Aleluia. Arabagai, Xúria. Opa, quem está entendendo isso aqui? Alguém lembra quando o Eutico caiu da janela? Você lembra dessa história na Bíblia? Que o Eutico caiu da janela? Quem lembra, diga amém. O Paulo desceu lá, desceu ou não desceu, irmão? Desceu lá, e o Paulo chegou perto dele e falou: Eutico, levanta em nome de Jesus, porque senão meu ministério vai acabar aqui. Eu te repreendo, morte, sai dele. E o Paulo sapateou e falou língua, sim ou não? Não. O Paulo só chegou, deu um abraço nele e falou assim: não morreu não, está vivo. Tem gente que está precisando de um abraço. E Deus nesta manhã te trouxe aqui para dizer: eu quero te usar. Vou dar um minutinho para você pensar nisso. Eu quero te usar no lugar que eu tenho te colocado. Labasúbias. Fecha os seus olhos, curva a sua fronte um pouquinho. Eu vou deixar você adorar um pouquinho. Não é emocionalismo não, irmãos. Aqui a gente trabalha com a razão, mas também trabalha com a emoção. Nós somos servos, somos sensíveis. Estamos estudando da escola dominical sobre o psique, sobre a alma, as emoções. Nós precisamos nos chorar e quebrantar, nos derramar na presença do Senhor também. Aleluia. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e diga para o Senhor: Senhor, eu estou entendendo que o Senhor quer me usar no lugar que eu estou. Diga para Ele onde Ele tem te estabelecido. Estou ouvindo barulhos de lágrimas.
Tore calabasui. Aleluia. Alguém me dá um tom de si maior aí, por favor. Rabagas. Turimandareashiri Raman. Pode ser só, pode ser lá maior. Continue adorando, Deus está falando. Torebagada e Ustebe Rabas. Pastor, mas e as lutas que eu estou passando? Olha a palavra que Deus me dá para você. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido O lugar que Deus vai te usar eu não sei. A forma, Arabaiudez, Calamancho Nehevi, assim. Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui esta manhã. Nós estamos precisando de uma geração que pega fogo, irmão. Eu disse aqui ontem, se quisermos ver uma igreja em chama, nós temos que acender uma fogueira no altar. Aqui quem vai dirigir a igreja daqui para frente não é a inteligência artificial. Aqui não é digitar lá na inteligência e diz, manda o esboço. Aqui é se trancar no quarto e dizer, Deus, abra o celeiro do céu, revela a palavra. Nem todo mundo vai ter 1 milhão de seguidores. Mas Deus está procurando gente que anda com Ele. Aleluia. Calabaduriba Shuri Ramaya sai. O que eu tenho, vai de novo, é bem maior. Pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Esta semana Deus tomou esse ambiente com um quebrantamento, né? Se joga nos braços dele e diz, Senhor, é onde o Senhor quiser. Aquele ambiente de trabalho que você vive, você não está lá por acaso. Deus te colocou lá. Talvez você sonha com a obra de Deus, mas Ele vai começar lá, no ambiente que Ele te pôs. Porque eu sempre ouvi, pastor João César, e nós ouvimos desde a Igreja Batista, e eu ouvi isso, pastor Eli, que obra missionária é ir orar ou contribuir, não é? Ou você vai, ou você ora, ou você contribui. Só que isso virou um chavão tão comum que ninguém assusta com isso. Não, eu não vou para Cuba, eu não vou para África, eu não vou, você não vai, tudo bem, it's ok, very good, não vai, mas eu posso orar. E de vez em quando você lembra do missionário, Senhor abençoa o missionário e tal, não sei o que. Eu acho que isso está pouco.
Eu quero orar para missões, é derramar lágrimas, é gemer. É dizer, Senhor, nesse domingo o missionário está lá na Índia, está na África, com saudade, vontade de comer o frango com quiabo da mãe. Igual a missionária Sirlene, o pai dela morreu em Belo Horizonte, ela em Guiné-Bissau. Não pôde vir. Aí você ora aquela oraçãozinha, Senhor, abençoa o missionário, sei o quê. Não, então eu não oro para o missionário, não vou, mas eu contribuo. Sei lá, uma vez por mês você dá o valor de uma Coca-Cola em lata, R$10, e vai embora para casa com a consciência, achando que fez alguma coisa. Irmãos, obra de Deus é muito mais do que isso. Eu sei que obra de Deus é ir, orar e contribuir, mas eu tenho uma outra palavra para incluir. Obra missionária é estilo de vida. Onde é o meu modus vivendi, a minha maneira de viver. Onde eu pisar, eu sou representante de Deus. Eu estava pregando no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, melhor dizendo, lá com o pastor Timóteo Ramos de Oliveira, na Escola Bíblica de Obreiros. Olha para cá. A irmã Ana é muito amiga minha, da Eunice. Trouxe uma irmãzinha baixinha assim, negra, muito amável, com um sorriso muito amável. Pastor Janda, quero apresentar aqui a irmã fulano de tal. Não vou falar o nome. Aqui é a irmã fulano de tal. Ô, minha irmã, muito prazer. Ô, pastor, pai do Senhor, prazer. Aí nós fomos conversando, ela falou, pastor, a irmã Ana falou, a irmã aqui, baixinha, negra, do cabelinho meio grisalho, ela trabalha na casa do Roberto Carlos, tem X anos. Ela é doméstica na casa do Roberto Carlos, do rei da música popular. Trabalha aí no caso do Roberto Carlos. Aí eu fui conversando com ela e tal, naquela simplicidade. Ela falou, pastor, tem dia que ele fala assim, ô irmão fulano de tal, ora para mim, viu? Você já calculou tanto de dinheiro que o Roberto Carlos deve ter? Mas quem é a autoridade espiritual dentro da casa dele não é ele ali. Ali é a representante do céu que está ali. Quem estava no trono do Egito era Faraó, mas quem tinha autoridade espiritual era José. Quem estava no trono na Babilônia era Nabucodonosor, mas a autoridade estava na mão de Daniel. Oh glória, se eu fosse você, adorava. Quem estava tomando conta da cadeia era o carcereiro, mas a visita do Espírito Santo veio para Paulo e Silas. No mundo espiritual, quem manda naquele ambiente não é o patrão, é você, porque você é representante do céu lá. Se você tiver vida com Deus. Irmãos, ontem eu comecei a falar aqui, mas falar nisso, eu não sei até que hora que eu posso ir, já estou falando há 46 minutos. Não, há 50 minutos. Pode mais um cadiquinho? Sim ou não? Pode mais um cadiquinho? Alguém conhece a palavra um cadiquinho? Sim. Cadim, conhece? Cadiquinho, então tá. Cadiquinho é assim, mais um cadiquinho, né? Ô glória. Eu comecei a contar ontem que, irmãos, a igreja, as pessoas precisam olhar em nós e ver que nós carregamos a glória, a presença de Deus. Ô moça, esse rapaz está namorando com você. Vocês estão conversando, ele pega na sua mão, depois pega no seu pescoço. Daqui a pouco ele quer passar a mão em você, nas suas partes íntimas. Você sai fora desse rapaz, porque ele não é crente não. Porque quem não respeita você, não respeita o seu Deus. Entendeu como é que é? Quem carrega a glória de Deus, o corpo dele é morada e templo do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, o que aconteceu? Eu fui pegar um avião aqui em Ji-Paraná mesmo, tem muito tempo. Eu estava pregando para cá fora, não sei se Cacoal, não sei, eu já vim em muitos lugares aqui. E quando eu cheguei aqui no Ji-Paraná, aquele detector de metais estava com defeito. O detector de metais você passa dentro dele assim, né? Para ver se você está levando alguma arma de fogo, alguma coisa assim, alguma faca, tesoura, não pode, né? E tal. E aí o seguinte, quando ele pegou a minha mochila, não estava tendo detector de metais. Aí eles estavam abrindo todas as malas. Aí eu botei minha mochila assim com o meu notebook, meus negócios, botei em cima da mesa. Quando o rapaz pegou assim no fecheclé, foi abrir, quando ele começou a abrir, ele tirou os olhos da bolsa e olhou para mim e fechou e falou, do senhor não precisa, o senhor é um homem de Deus.
Tem alguém notando que você é um homem de Deus e uma mulher de Deus? Aleluia. Deus está me usando para falar que a autoridade espiritual no ambiente que você está não é de outro a não ser daqueles que temem ao Senhor e lá estão pisados. Amém, irmãos? Já estou terminando, mas deixa eu te falar algo. Essa semana Deus me deu uma palavra. Eu tenho aqui professores, mestres, pastor João César, pastor Eli e outros mestres aqui. Eu queria que o pessoal da mídia colocasse para mim Gênesis 1:1 para eu concluir. Você viu que eu não desenvolvi lá em Mateus, em Lucas 24, mas eu só foi como ponto de partida, né? Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tudo que eu falei aqui está englobando isso, pregar aqui e pregar fora. Sim ou não? Sim. Muito bem. O que está escrito em Gênesis 1:1? Você nem precisa de abrir a Bíblia, né? Está na tela ali, você sabe de cor. O que está escrito ali? 1, 2, 3, vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Repita a primeira frase para mim. No princípio criou Deus. Nós temos professores aqui e sabe que essa primeira frase, no princípio criou Deus, do hebraico é Bereshit bara Elohim. Bereshit é princípio, é começo. Bará é o verbo criar. E Elohim é a expressão plural de Deus, que mostra mais de uma pessoa, no caso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? É a interpretação da palavra plural de Deus, que mais de uma pessoa está presente. Nós cremos na doutrina da Trindade. Mas o que eu quero chamar a atenção não é da palavra Bereshit, que é começo, e nem de Elohim. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra criou, que é do hebraico bara, ou bará, o verbo bará. Porque esta palavra criar, esse lenço que está aqui na minha mão, ele foi criado, mas ele foi criado a partir de alguma coisa, sim ou não? A partir do algodão. Esse microfone que está aqui, ele foi criado, mas a partir de algo. Tem plástico, tem metal, tem um monte de coisa aqui, tem bateria. Esse cupim d'água aqui foi criado a partir de alguma coisa. Tudo que você, essa cadeira que você está, essa Bíblia, foi criado a partir de alguma coisa. O verbo criar aqui é fazer existir do nada. Quem está ligado pega. No princípio criou, isto é, fez existir do nada. O escritor aos Hebreus diz que pela fé cremos que pela palavra os mundos foram criados. Então é o haja. É o haja, a palavra. O Pai deu o comando, o Filho criou e o Espírito deu vida. Por isso que em João 1:1 está escrito: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o verbo, en arque en logos, do grego logos, en, contido, dentro. Ok? Vamos lá. Então o criar, o bará é fazer existir do nada. Então eu creio que Deus fez tudo do nada. A minha pergunta para os crentes de Pimenta Bueno esta manhã é: o Deus que fez tudo do nada precisaria de mim ou de você para fazer alguma coisa? Diga para uma pessoa que está do seu lado: precisava não, ou precisa não. Ele pode fazer tudo sozinho, sim ou não? Mas irmão, olha que para mim, para você dar uma risadinha e ficar feliz. Deus criou céu, terra, estrela, anjo, criou tudo. Aí criou aves, criou animais. Depois que criou tudo, criou o homem, criou os animais. Sabe o que Deus falou com Adão? O Adão, você podia botar nome nesses bichos para mim? Eu não sei se quem faz tudo do nada precisa de Adão para pôr nome em bicho. Parece que Deus estava falando assim: para não dizer que você não fez nada. Gostei da risada. Para não dizer que você não fez nada, eu vou deixar você pôr nome nesses bichos, para você ser participante do que eu estou fazendo. Eu tenho as minhas netinhas, eu tenho a Gabriela, que é a mais velha, 10 anos, a Isabela de 8 e tal, tem a outra pequenininha de 3, eu tenho 6 netas, tudo menininha. Escuta só, eu peço elas para ajudar eu carregar uns negócios, uma caixinha, uma sacola, troço que eu carrego com uma unha assim, mas elas vêm trazendo assim, fazendo com a carinha de peso, né, que está pesado. Aí termina, eu falo assim: obrigado, viu minha filha, você ajudou o vovô, você é forte. Aí ela dá aquele sorrisinho de felicidade, né, só para ela sentir que prestou para alguma coisa.
Irmão, Deus é mais ou menos assim: eu posso fazer tudo sozinho, mas eu resolvi te dar a oportunidade de ser participante daquilo que eu estou fazendo. Irmão, eu estou a 3.000 quilômetros de casa, eu não podia estar aqui. Ontem teve festa, teve evangelismo numa roça, eu tinha que estar lá. Teve encontro dos homens hoje, tem escola dominical hoje, é aniversário do meu pastor local. Eu tinha que estar lá, mas eu vim para cá. Coitado do pastor, irmão, vai pegar amanhã o avião, 3 horas da tarde, vai chegar em Ipatinga, 1 hora da manhã, terça-feira vai para o Paraguai para visitar missionário. Coitado não, irmão, Deus tinha gente melhor do que eu, tinha anjo para fazer, resolveu deixar eu fazer. Você fica fazendo obra de Deus, meu Deus, que luta, né? Não sei o quê. Irmão, ministério não é peso, ministério é privilégio. Eu tenho que ir para o ensaio, eu tenho que tocar. Rapaz, fique esperto e aproveita o tempo que Deus está te dando, antes que Ele ponha alguém melhor no seu lugar. E tocador, vocês chegam mais cedo para orar, tá? Vocês não oram não, vocês vêm só para tocar. Eu estou brincando, irmão, mas Deus está me usando, né? Não é, pastor? Deus, fala a Deus, não tem uns negócios assim de falar? Outro dia eu vi um baterista batizado com o Espírito Santo. Aleluia! Oh, glória, para você ver. Não é verdade? Então é o seguinte. Oh, meu Deus do céu, vocês me perdoam, eu sou assim mesmo. E eu daqui a pouco estou vazando também, vocês ficam aí com a briga aí para trás. Então é o seguinte, irmão, mas Deus está me usando para dizer para você que você é privilegiado. Você é privilegiado, dirigiu a congregação. Pastor, minha congregação é desse tamanhozinha, pequenininha, só tem 15 crentes. Não existe igreja grande, igreja pequena não, meu filho. Existe o povo de Deus. O pessoal, quando liga para mim convidando para pregar, 2 perguntas são clássicas. A primeira, quanto o senhor cobra? Aí eu já fico quase desviado. Número 2, o senhor prega em igreja pequena? Aí dá vontade de perguntar: Deus está aí, irmão, na sua igreja pequena? Tá, pastor. Então se Deus está, não é pequeno. No lugar que Deus está, não é pequeno. Amém, irmão? Você acha que eu estou triste aqui de não ter aquela multidão de ontem aqui? Eu não estou nem aí, eu estou feliz com quem veio e transmitindo aquilo que Deus está me dando para você esta manhã. Pastor, não veio muita gente porque choveu. É porque o sal da terra não veio, hoje só veio a luz do mundo. Quando chove os crentes não vêm, é o sal da terra. Quando os que vêm é a luz do mundo. Luz não derrete, sal derrete, entendeu? Mas depois você conta para ele a bênção do que Deus falou, tanto que nós apanhamos esta manhã, choramos e ainda ficamos rindo ainda. Amém, meus irmãos? Então o Deus que fez tudo do nada, me dá mais 5 minutos eu termino. O Deus que fez tudo do nada, chegar perto de mim e falar: você me empresta a sua vida para eu usar? Fala a verdade, irmão. Isso é privilégio ou não é? Deixa eu abrir meu iPad aqui na página. Menino, na parte de cá eu não posso ler não, que está escrito prebenda pastoral. É o lado de cá que eu quero. Tudo que eu tenho papel eu escrevo assim, ó, as coisas. Deixa eu pegar aqui meu iPad. Não é assim que a gente faz? O Senhor precisava de alguém para andar com Ele. Irmão, prepara o... Só prepara para você dar um sorriso e um glória. O Senhor está cercado de anjo, arcanjo, querubim, serafim, sim ou não? Tá ou não tá, irmão? Não é que Deus procurou alguém para andar com Ele? Achou quem? Enoque. Andou com Deus 300 anos. Depois de 300 anos falou: Enoque, está tão bom você andar comigo, faz o seguinte, vem cá para cima. É assim que vai acontecer com a igreja vai andando aqui com o Senhor, vai chegar um momento que Jesus vai falar: chega de andar nessa terra, vem aqui para cima. Quem quer esse momento? Adora a Deus. Que lindo, não é verdade? Amém? Deus queria alguém para andar com Ele, chamou Enoque. Deus queria alguém para construir uma arca, chamou Noé. Deus queria alguém para construir uma nação, para que eu pudesse estar em Pimenta hoje pregando, chamou Abraão, porque dele nasceu Jesus, e aí a gente salvou a gente e nós estamos aqui. Amém? Queria cumprir o propósito dele levando o pessoal para o Egito, chamou José. Depois de 400 anos, queria tirar o pessoal do Egito, trazer para a terra prometida, achou Moisés.
Olha que maravilha. Queria fazer o quê? Dar continuidade no lugar de Moisés, chamou Josué. Depois de Josué, precisou de juízes, chamou 14. O primeiro Otiniel, o último Samuel. E foi chamando. Precisava de alguém para liderar Israel segundo o seu coração, chamou Davi. Precisava de um profeta para pôr em ordem a casa, chamou o abençoado do Elias. Precisava de um sucessor, chamou Eliseu. E ele foi chamando. Precisava de um homem, aleluia, para falar acerca do Messias, chamou Isaías. Precisava de um para ser a dobradiça da porta para a chegada do Messias, chamou João Batista. É porque o João é a dobradiça da porta, né? Sem João não vinha o Messias, né? Aí mandou o João fez assim, ó, a dobradiça da porta, para Jesus entrar, chegar, aleluia. Chamou de alguém para pregar no meio dos gentios, aleluia, escolheu Paulo. Precisava de alguém aqui nessa cidade, chamou você. Qual a resposta que você vai dar para ele esta manhã? A minha resposta é: se tu precisares de mim, Senhor, eis-me aqui. Fica de pé comigo, adorando o nome de Jesus, que eu estou com 1h05 de palavra. Aleluia. Tem um hino da harpa que diz assim: minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lá. Com seu sangue puro carmesim, Minha vida toma para Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna minha voz se faz ouvir. a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser. Senhor, para sempre sim. Eu quero fazer uma oração com vocês. Oh, glória. Deixa eu te contar um negócio. Nos meus 41 anos de ministério, Deus já me falou muitas coisas. Mas uma das coisas mais fortes que Deus falou comigo foi em um dia 1º de novembro. Amanhã faz 16 anos, 15 anos. Não, perdão. Dia 1º de novembro de 2010. Eu não queria voltar para a cidade de Ipanema, que eu estava com um convite para pastorear lá, por alguns motivos, eu com uma agenda cheia, 10 meses para frente, no Brasil, fora do Brasil, eu já estava com 480 missionários em Cuba. Eu falei: não, Senhor, eu não vou voltar para Ipanema, apesar que a minha família era de lá, minha mãe, meus irmãos, meu pai tinha falecido, mas eu não vou voltar. Mas naquela manhã o Senhor falou comigo 3 coisas. O Senhor me disse: volta, porque como eu cuidei de você em Viçosa, eu vou cuidar de você lá. E o Senhor me disse: volta, porque você não vai precisar de fazer muita coisa, eu vou colocar gente do seu lado para te ajudar. Terceiro, me empresta a sua vida e deixa o resto comigo. Quando o Senhor falou isso comigo, eu me curvei. Como é que um Deus tão grande pode chegar perto de uma pessoa tão pequena, tão ínfima como eu, e dizer: dá para você emprestar sua vida para mim? E eu voltei para uma cidade de 19.800 habitantes.
assumi uma igreja. Nesse período, nós batizamos 1.120 novos convertidos nas águas. A Amanda Nicásio foi lá e viu o que Deus fez lá, né, Amanda? Que obra linda. Numa cidade de 20 mil habitantes, eu tenho 46 igrejas. Estou chegando a 1.800 crentes tomando ceia. Não é porque eu sou alguma coisa, pelo contrário, eu sou muito pequeno. Mas eu tenho uma notícia para você. É porque eu simplesmente emprestei a minha vida para Deus. Esta cidade, acho que tem 40 mil habitantes, aqui o Pimenta. Aproximadamente 40, 45 mil, né, Fabiano? Ô, Fabiano, eu fiz umas brincadeiras com você, agora eu estou arrependido, estou achando que você ficou triste. Não. Eu tenho que pedir perdão, que sábado é ceia. Você perdoa, tá? Mas eu vi que você não é ruim, não. O que eu quero falar com você esta manhã, que esta cidade de 45 mil habitantes, Deus quer fazer coisas grandes aqui ao lado do pastor Eli, desse ministério. E eu tenho uma notícia para você, que você não fica triste, não. Possivelmente Deus não vai mandar muita gente de fora. Porque o milagre não estava na casa do profeta Eliseu, na casa do rei, na casa de nenhum empresário. O milagre estava dentro de casa, na casa da viúva, com o pouco de azeite que ela tinha. Vai para casa, junta os meninos, pega vaso, porque eu vou multiplicar. Sabe onde o milagre daquela mulher estava? Dentro de casa. Sabe quem são as pessoas que Deus vai usar? Estão aqui. Os irmãos estão entendendo? Quando nós atendemos ao chamado de Deus, o Senhor me disse, você pode me emprestar sua vida? Eu resolvi emprestar minha vida. Se eu um dia voltar aqui, eu quero contar a minha experiência de quando eu abandonei tudo. Eu tinha supermercado, vidraçaria, meu pai tinha fábrica de móveis, de bancos de igreja, de móveis em geral. Meu pai foi carpinteiro, marceneiro, 50 anos. Meus 2 irmãos foram ser marceneiro e eu optei por trabalhar para o carpinteiro. Eu não quis ser carpinteiro, eu resolvi trabalhar para o carpinteiro. E esta manhã a palavra é, se o Senhor disser através dos meus lábios, dá para você emprestar sua vida para mim? Pastor, mas e se ele me mandar para longe? Não é problema meu não, filho, é problema dele, entendeu? Mas quem sabe ele quer te usar aqui, onde você está, entendeu? Na ambiência que ele tem te colocado, no ambiente que ele tem te colocado. E eu queria pedir liberdade ao pastor Eli, ao André, à liderança, para eu fazer mais uma oração com vocês. Ok? E como eu fiz ontem, se alguém, Deus falou com você de alguma forma, sobre você emprestar a vida para Ele, o Deus que pode fazer tudo do nada, você resolver te dar a oportunidade de servir, fazer alguma coisa, eu queria que você viesse aqui à frente, porque eu vou orar com você. 2, isso, filha, vem. Aleluia. Canta, Amanda, algum louvor aí que você escolher, vem. Eu fico pensando como é que as mulheres se disponibilizam para Deus, né? Está vindo umas 30 mulheres e 2 homens só, olha aqui. Mas Deus vai fazer com elas, se os machos não quiser. Isso, minha filha. Isso. Pode chorar. Pode derramar. Labaçui. Eu estou ouvindo barulho de lágrimas. Esta manhã pode mudar a história desta cidade. Esta manhã pode mudar a história da sua família. Esta manhã pode mudar a história do estado de Rondônia. Esta manhã pode mudar a história da nossa nação. Tu dizes no teu coração, filho, Darabai, Ustergia, até quando eu ficarei naquele lugar que o Senhor me colocou? Usa o meu filho para conversar contigo nesta manhã e dizer: eu sou dono dos segundos, eu sou dono dos minutos, eu sou dono das horas, eu sou dono dos dias, eu sou dono das semanas, eu sou dono dos meses, eu sou dono dos anos.
Simplesmente cumpra o meu propósito e deixa o resto comigo, porque eu é que movimento no tempo. Que mandai astes. Como prova de que falo contigo, teu coração treme. O teu coração treme. E como prova de que falo neste ambiente, um temor da minha presença cai neste lugar, e o meu nome está sendo glorificado. Assim diz o Senhor. Há um temor da presença de Deus neste ambiente, meus irmãos. Tem gente se jogando nos braços dele. Diga para ele que a sua vida não é sua mais. Diga para ele que a tua vida é dele. Eu vou te ajudar. Diga para ele: Senhor, não faço o meu querer, faço o teu. Enquanto a Amanda canta, eu oro. Apesar das feridas, apesar Senhor, das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. tu estás falando nesta manhã, Senhor. Eu te chamei. Estas vidas que estão aqui à frente e aqueles que não vieram, mas o Senhor conversou conosco nesta manhã. Eu entrego esta multidão nas tuas mãos. Que seja feito o teu querer e não o nosso. Eu abençoo estas vidas em nome de Jesus. Para curar, deixa eu te usar. Para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Levanta sua mão pro céu e canta. Eu te chamei. Levanta suas mãos pro céu. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.